agente de segurança penitenciária. Ou é carrasco ou é corrupto, só nos conhece assim. Acho que tem uma conspiração feliz do destino. Talvez o primeiro produto iniciado tivesse que ser o primeiro a ser lançado, quando é ao contrário. Esse documentário que é lançado hoje foi o início de tudo, a partir, é claro, da semente do livro do Drauzio Varela, Carcereiros, ainda à venda nas melhores casas do ramo, ainda essencial, ainda atual. E, aliás, isso é algo que já diz muito sobre o nosso tema, tanto o livro quanto o documentário, que já tem 2, 3 anos de realizado, não perderam em atualidade, ao contrário, ganharam em urgência e atualidade, porque a realidade aqui exposta, ela não permanece igual, ela se agravou. Quer dizer, nós estamos ali, como documentaristas, buscando contar a história dos carcereiros, dos agentes penitenciários, mas como se fosse do ponto de vista deles. O documentário dá essa chance de a gente botar os pés nos sapatos dos outros e ver o mundo por um outro ponto de vista. Isso é uma riqueza enorme. Fui escrevendo esses livros, o Carandiru, em primeiro lugar, que foi porque eu via tanta história, achava que essas histórias deviam ser contadas. O Carcereiro já foi um livro escrito pela minha assim, admiração por esses personagens, não é? Porque são caras que a sociedade joga lá dentro com um salário razoavelmente medíocre e faz questão que eles resolvam o problema, que eles mantenham aquelas pessoas indesejáveis trancadas e que não deixem fugir para não atormentar a sociedade, né? E aí, quando o Pedro me falou que eles queriam filmar, eu achei o máximo mesmo de fazer um documentário sobre o livro, né? Esse projeto ele começa para mim, na verdade, alguns anos antes, quando eu criei o Quebrando o Tabu, e fiquei com muita necessidade de conhecer a penitenciária. A partir daí, eu fiquei com vontade de me aprofundar no tema e descobri, através do Sérgio Vaz, o trabalho dos agentes penitenciários da penitenciária de Adriano Marrê, de Guarulhos, que tinha um grupo de teatro. Eu cheguei lá, o grupo de teatro estava desativado. E, em conjunto com a Cláudia Calabria, eu ajudei a reativar o grupo e eu convivi muito tempo ali com os agentes, a Cláudia também, e desenvolvemos uma relação. E eu lembro que na época eu fiquei com um pouco de medo e eu fui procurar o Drauzio. E o Drauzio, que para mim eu considero uma pessoa quase sagrada, assim, de tão inteligente, ele falou assim: olha, Fernando, nós que somos da classe média, crescemos num mundo assim. Mas quando você vai na cadeia, o teu mundo se amplia para esse tamanho aqui. Como que a sociedade me vê, né? Será que me vê? É de se imaginar, talvez, que fosse mais fácil eu gravar no feminino, mas o presídio masculino, para mim, era muito, muito mais tranquilo. Tem um incômodo de ser mulher, porque eles vão sempre, a qualquer entrada minha no raio, eu tinha que parar na gaiola, que antecede esse espaço, e eles começam a gritar, feminina, feminina, e esse grito vai ecoando até o campo de futebol, porque pelas regras do PCC eles têm que vestir camisa, então eu nunca ia entrar desapercebida. E no feminino eu não tive tantas entradas, a gente entrou em alguns presídios, como 2 vezes em cada um, então não é que eu cheguei a construir essa relação, mas ele vibra diferente. Uma passada minha é muito maluco, mas pelas questões das regras do PCC eu sou muito mais assediada no presídio feminino, tem muito mais piada de cunho sexual ou qualquer coisa assim, ou provocações no feminino do que no masculino. Eles não me provocariam, eu me sentia mais respeitada e mais fácil. E talvez também tinha daí uma questão mais pessoal, mas toda a presença das mulheres grávidas, das mães, os bebês dentro do presídio feminino, me desestruturavam, me tocavam num lugar que era mais difícil para mim, pessoalmente. Tem medo de barulho de carro, tem medo de rua, tem medo de rojão. Tem sons, né, que não vão sair da minha cabeça nunca mais. Né? Eu
acredito na tese de que jogar luz nos cantos escuros da sociedade é importante. E a informação, o conhecimento libertam. A cadeia, ela não é feita para punição, ou pelo menos apenas para punição. Ela é feita para reabilitar. E eu acho que é importante a gente mostrar o dia a dia, o drama dos agentes penitenciários, porque a gente mostra como não funciona o sistema atual. É um sistema que enxuga gelo tentando erradicar as drogas pela via da oferta, ao invés de erradicar pela via da demanda, o que significa um sistema prisional lotado que prende mais do que a sua capacidade de prender. Quer dizer, estão empurrando, marginalizando cada vez mais as pessoas. A gente percebe que existe uma tragédia social que não está resolvendo o problema, está agravando o problema, que não tem sentido econômico, não é eficiente, e que precisa ser rediscutida desde o ponto de vista da legislação até o ponto de vista de organização. São Paulo teria que construir uma cadeia por mês só para receber os que estão chegando no sistema. Isso sem contar o déficit atual. Olha, se você tiver acesso aos estatutos do PCC em São Paulo, você vai ver que o massacre do Carandiru foi o nascedouro da facção. Quando houve o massacre do Carandiru, os presos entenderam que ali tinha acontecido uma coisa muito grave que não ia ser repetida. Não ia haver possibilidade do Estado invadir daquele jeito estúpido de sair dando uma metralhadora e um cachorro na mão de cada policial. E aí eles cresceram. E aí aconteceu uma seleção darwiniana, né? Mais aptos, que na época eram os mais violentos, conseguiram tomar o poder. E depois, como a violência sempre causa mais problemas do que resolve, veio a segunda geração do PCC, que foi uma geração que entendeu que através do diálogo você conseguia resolver a maioria dos problemas de um jeito mais simples. E aí, o que aconteceu? Essa facção tomou poder nas cadeias, o que teve aspectos muito negativos, é claro, mas teve aspectos positivos também. Eles acabaram com o crack, não entra crack em cadeia de São Paulo. Eles conseguiram acabar com a violência interna, não há mais. Há quanto tempo não se ouve falar de mortes? Eles acabaram com as fugas. Olha que coisa, as cadeias de São Paulo não têm fuga. Eles conseguiram estabelecer regras internas, porque poder é um espaço abstrato que não fica vazio. Se o Estado não tem o poder de controlar uma cadeia que tem o dobro ou o triplo da população, esse poder vai ser estabelecido por outras pessoas. Então, nós criamos uma estrutura que favoreceu o aparecimento do crime organizado. E é essa a realidade que nós estamos enfrentando no Brasil neste momento. Eu me lembro de um episódio que é uma anedota, um episódio engraçado no meio daquela realidade que não tem nada de engraçada. Eu ainda fazia o Big Brother, eu tinha acabado de fazer o último, uma coisa assim, e a gente entrou num setor do semiaberto em que nós fomos filmando, então foi entrando eu, Fernando, a câmera e tal, e quando me viram, vários prisioneiros, aquela população carcerária jovem, eu acho que o mais velho, o caquético, tinha 23 anos, era uma garotada, trágica, e todos assistem televisão, né? Então, quando viram o cara do BBB, só falava assim, elimina eu aí, Bial, elimina eu. Eliminar e sair daquele confinamento ali forçado foi algo absolutamente inesquecível para mim. E eu estava pensando aqui há pouco, antes da gente começar, né, que essa experiência do confinamento, de uma maneira ou de outra, todos nós vivemos no último ano e meio aí com a pandemia, esse confinamento coletivo, é claro, em outras bases, mas a gente experimentou um tiquinho, talvez, do que experimentam tanto os sentenciados quanto os carcereiros. A nossa grande arma é a palavra. Ela tem que ser mais forte que um tiro de fuzil.